aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não der bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui no presbitério, nós podemos perceber destacado o tríplice munus de Cristo, a tríplice missão, as três missões de Cristo, os três ofícios de Cristo. Quando o sacerdote está na cátedra, ele está sendo ali o Cristo, está como o Cristo que é rei, que governa, que rege. Quando o sacerdote vai até o altar, no momento ali da Eucaristia, de apresentar as ofertas, ele está sendo o Cristo sacerdote que oferece a Deus o povo, as orações do povo, as súplicas do povo. E quando o sacerdote vem até o ambão da palavra, ele está como Cristo que é profeta. Cristo que é sacerdote, rei e profeta. O leitor, quando vem até aqui, ao ambão da palavra, ele está sendo profeta também. Ele está proclamando a palavra de Deus, é profecia. Quando o salmista vem até aqui para cantar, para proclamar o salmo, também está sendo profeta, está proclamando, seja recitando ou seja cantando. É profeta. O sacerdote, quando vem até aqui proclamar o Santo Evangelho e a homilia, ele está como Cristo profeta. Ele precisa ser profeta. Todos nós precisamos ser profetas. Por que eu falo isso? Porque o Evangelho de hoje vem nos alertar para os falsos profetas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, camuflados, mas são lobos ferozes, que querem abocanhar, que querem arrastar as ovelhas, tirar as ovelhas do redil de Cristo para levá-las à perdição. O salmo de hoje, na sua primeira estrofe, diz: Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. A frase gritai o seu nome, anunciai entre as nações, as palavras cantai, entoai, publicai, são características de quê? Do profeta. Daquele que é profeta. O profeta anuncia, o profeta publica a palavra, o evangelho, o profeta canta, o profeta entoa, o profeta grita o nome do Senhor. Grita como João Batista gritava no deserto. Uma voz grita no deserto: convertei-vos e crede no evangelho. O profeta é aquele que ao mesmo tempo anuncia o evangelho, anuncia o Cristo, mas ao mesmo tempo denuncia os erros, denuncia os pecados, denuncia aquilo que está errado. O profeta não é só aquele que proclama a palavra, mas ele precisa denunciar, ele precisa ir aonde está o erro e denunciar.
Mas aqui eu quero lembrar, como eu falei, o sacerdote, como participa da missão do Cristo, todos nós, pelo batismo, nós somos ungidos como profetas, todos nós, e participamos do Cristo que é profeta. Nós somos chamados a ser profeta, somos boca de Deus, nós falamos o que Deus nos manda falar, não é o que vem do nosso coração, o que nós queremos falar, não. O profeta é aquele que é instrumento, que anuncia, que grita, que entoa, que publica o que o Senhor fala. Nós somos boca, a palavra é o Cristo, é o verbo, Ele é a palavra, nós somos a boca que proclama. E aqui eu quero lembrar da liturgia de domingo também, que tem muito a ver com hoje, que nos lembrava o profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, que ele falava naquele momento que a multidão estava ao redor dele querendo matá-lo, querendo calar a voz do profeta, porque estavam cansados de ouvir toda a profecia de Jeremias. Por quê? Porque estava mexendo na ferida deles, estava mexendo porque eles estavam andando errado. E Jeremias ali foi e anunciou, proclamou, entoou, publicou. E Jeremias disse que o que mais magoou o coração dele foi porque até os próprios amigos íntimos dele se voltaram contra. Meus irmãos, o profeta muitas vezes vai ser deixado sozinho, vai ficar só, porque até os amigos podem se afastar. Porque o profeta não pode negligenciar a palavra, não pode negligenciar o Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado. Ser profeta lá, antes, hoje e futuramente sempre vai ser difícil. Sempre vai ser uma tarefa difícil, porque o mundo, ele não quer ser contrariado. E hoje em dia nós vemos como o mundo está, como a nossa sociedade está. Os valores cristãos sendo jogados fora, sendo trocados por contravalores. Quanta destruição está nas nossas famílias, na nossa sociedade. Mas nós, como chamados a sermos profetas, nós precisamos anunciar. O caminho do profeta, como eu falei, é, portanto, um caminho de incompreensão, de solidão, de risco. Mas, ao mesmo tempo que é de incompreensão, de risco, de perseguição, nós temos a certeza que alguém está conosco, o próprio Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor não vai nos desamparar. Nós, como profetas do Altíssimo, por mais que nos deixem sós, por mais que sejamos incompreendidos, perseguidos, o Senhor não nos deixará. Hoje em dia, muitos daqueles que são chamados a ser profetas têm negligenciado o Evangelho, têm vendido o seu ministério por medo de perder fãs, por medo de perder seguidores nas redes sociais. Então começam a proclamar um Evangelho que não é na sua essência, mas tentam agradar o mundo com as palavras, tentam falar aquilo que agrada a todo mundo. Mas o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho incomoda. Portanto, a proclamação do Evangelho, a profecia do profeta, ela precisa incomodar. Não porque a pessoa quer incomodar, não, porque o próprio Evangelho, ele incomoda. Ele mexe na ferida, ele mexe naquilo que está errado. O Evangelho vem em acordo, vem diante daquilo que está errado na nossa vida, para levar à perfeição. Os falsos profetas são aqueles que negligenciam o Evangelho, se vendem o seu ministério. Mas eu quero dizer aqui que cuidado, como o Senhor fala, cuidado com os falsos profetas. Existe oposição entre luz e trevas, entre o bem e o mal, entre as obras da carne e as obras do Espírito. Portanto, ou é sim ou é não. O profeta não pode ficar no meio termo, ele precisa anunciar. Em Mateus 10:33, Jesus diz: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não neguemos o Cristo,
Não tenhamos medo de anunciar, o Senhor está conosco. Ontem, nós lembrávamos da memória de São Cirilo de Alexandria. Ele foi um dos grandes que proclamaram, que defenderam a fé católica contra as heresias, principalmente do arianismo, contra os falsos profetas daquela época. Foi martirizado, foi morto. Hoje nós lembramos a memória de Santo Irineu, que também defendeu a igreja lá nos primeiros séculos. Santo Irineu, ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de João, o apóstolo João. Então, o santo que nós fazemos memória hoje, ele estava lá próximo, é dos padres apostólicos. Eles foram dos primeiros ali que entregaram a sua vida, derramou o seu sangue pela causa do Evangelho. Não tiveram medo de anunciar, não tiveram medo de gritar o nome do Senhor, de proclamar, deram a vida. João Batista não teve medo de proclamar a verdade. Deceparam a cabeça dele. O próprio Cristo foi incompreendido, foi rejeitado, crucificaram. Paulo de Tarso não teve medo de anunciar, foi preso, foi açoitado, no final cortaram a cabeça dele, mártire. São Cirilo, Santo Irineu, os primeiros cristãos, até hoje ainda lá no Oriente nós vemos cristãos sendo martirizados. Aqui ainda não estamos nessa perseguição do sangue, mas temos a perseguição também, o martírio branco que nós passamos todo dia. Não sei aqueles que serão mártires, mas devemos ser profetas, dar a vida, não ter medo de anunciar, porque o Senhor se lembra sempre de nós, da aliança que fez conosco, e não nos deixará sozinhos. Não tenhamos medo de anunciar o Cristo. Se sejamos presos, se formos mártires, se nos perseguirem, mas precisamos anunciar, porque fomos chamados e somos profetas do Altíssimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!